Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, instrui sobre o modo de permanecer no estado de escuridão e abandono, em oração, em comunhão e em visitas a Jesus no Santíssimo Sacramento. Ainda me lembrava de todas as graças, as palavras, as correções, as censuras. Vi com olhos claros que todo o trabalho até agora, tudo, fora obra de sua graça, e que nada de mim restava além do puro nada e da inclinação ao mal. Toquei com a mão que sem ele já não sentia, o amor tão sensível, aquelas luzes tão claras na meditação que ficava 2 a 3 horas, mas fiz o máximo que pude para fazer o que fazia quando sentia, porque ouvi essas palavras repetidas. Se você for fiel a mim, virei para recompensá-la. Se ingrata, virei para puni-la. Pois Jesus quer que ela reconheça a ação da graça. Então eu passei sem ele 2 dias, 4 mais ou menos sem ele. Meu único conforto era recebê-lo no sacramento. Ah, sim, é claro, lá eu o encontrei, não podia duvidar. E lembrou-me de algumas vezes que ele não se fez ouvir, porque eu rezei tanto para ele que me arrependi por eu ter incomodado e pedi para ele vir me agradar. Mas ele veio não de forma amorosa e amável, mas severo. Depois de passar aqueles dias naquele estado, eu perguntei a ele especialmente se eu era fiel, e ele falou comigo com mais clareza. E já que nos últimos dias eu não era capaz de conceber em mim mesma nenhuma palavra, nem ouvir nada, então agora eu soube que não era minha fantasia, sim, tantas vezes antes de dizer, de modo que até agora eu não disse nada ao confessor ou a outra alma vivente, mas fiz o máximo que pude para agradá-lo, porque do contrário me fez tanta guerra que não tive paz. Ah, Senhor, você foi tão bom comigo e eu ainda sou tão ruim, reconhecendo o seu nada. Depois do que disse, o senti dentro de mim, abracei, apertei e disse: amado bem, vê como a nossa separação me amargurou. E ele me disse: não é nada ainda o que passaste. Prepare-se para provas ainda mais difíceis. Por isso eu vim, dispor o seu coração e fortalecê-lo. Agora você me conta tudo pelo qual passou, suas dúvidas e medos, todas as suas dificuldades, para eu poder ensiná-la a se consolar na minha ausência. Então eu contei sobre as minhas dores, dizendo a ele: Senhor, veja bem, sem você eu não consigo fazer nada direito. A meditação que eu faço é tudo distraída, feia, tanto que não tenho coragem de oferecer a você ela. Na comunhão eu não podia ficar o tempo todo quando eu te sentia, como quando eu te sentia. Eu me vi sozinha, não tinha com quem entender. Tudo o que eu sentia era vazio, dor da sua ausência, que me fazia sentir agonias mortais. A natureza queria se apressar imediatamente para escapar dessa dor, tanto mais que me pareceu não ser nada além de perder tempo. No entanto, o medo ainda tomou conta de mim, que você no caminho de volta me castigasse por não ter sido fiel. Então, eu não sabia o que fazer comigo mesma. E então a dor de que tudo estava sendo continuamente, de que tu estivesse sendo continuamente ofendido por mim e que eu não sabia quanto que eu estava te ofendendo, sendo que, como antes, me ensinaste a fazer atos de reparação, naquelas visitas ao Santíssimo Sacramento pelas várias ofensas que tu recebes. Então me diga um pouco como devo fazer? E ele, gentilmente me ensinando, disse: você se machuca quando fica perturbada. Primeiro, ele falou vários pontos. A primeiro é: você se machuca ficando assim tão perturbada. Você não sabe que eu sou o Espírito da paz? E a primeira coisa que eu recomendo a você é não arruinar a paz do coração. Quando entro em oração, você não conseguir, se você não conseguir se recompor, não quero que pense nisto ou naquilo.
como é e como não é, fazendo isso você mesma chama mais distração. Mas quando se encontrar nesse estado, a primeira coisa é se humilhar, confessando-se digna dessas dores, colocando-se como um humilde cordeirinho nos braços do carrasco, que enquanto mata toca sua mão. Assim, enquanto você se vê atingida, abatida, sozinha, se resigna às minhas santas disposições e me agradece de todo o coração e beija a minha mão e a golpeia, reconhecendo-se digna dessas dores. Então você me oferece essas amarguras, angústias, me aborrece, orando para que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação de suas faltas, de reparação da ofensa que você cometeu e que eles me cometem. Ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono, como um incenso, ferirá o meu coração, você atrairá novas graças e novos carismas. O demônio, vendo-te tão humilde e resignada, toda afundada no seu nada, não terá forças para se aproximar de você. E onde pensou que você estava perdendo, você fará novas grandes graças, grandes compras de graças e luzes. Segundo ponto, com relação à comunhão, não quero que você sofra, porque quando não puder estar lá, saiba que isso é apenas uma sombra dos sofrimentos que sofri no Getsemane. O que será quando eu compartilhar com você sobre os flagelos, espinhos e chicotes? O pensamento de uma punição maior fará com que você sofra menos, com maior coragem. Portanto, quando em comunhão você se encontrar sozinha, em agonia, eu quero que você pense que eu te quero um pouco na agonia do jardim comigo. Portanto, aproxime-se de mim e faça uma comparação entre as suas e as minhas dores. Veja, você sozinha e sem mim, e eu sozinho abandonado pelos amigos mais fiéis que dormem enquanto sofro. Desde que meu divino Pai me deixou ali para sofrer. Então, em meio a dores muito amargas, cercado por cobras, víboras, cachorros raivosos, quais eram os pecados dos homens e que estavam ali, os seus também. Como eles queriam me devorar vivo, o meu coração foi tomado por um aperto tão forte que senti como se estivesse sob um lagar de vinho, sendo triturado, tanto que suei sangue vivo. Diga-me, quando você chegou a sofrer como eu? Portanto, quando você se encontrar privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de preocupações, desesperos, chega perto de mim, limpa o meu sangue, oferece-me essas dores em alívio da minha amarga agonia. Ao fazer isso, tu encontrarás o caminho para conter-me e me reparar. Depois da comunhão, não que você não sofra, porque o castigo mais amargo que posso dar às minhas queridas almas é privá-las de mim. Mas se pensares que com o seu sofrimento você me dará alívio, assim também ficarás feliz. Terceiro, quanto às visitas e atos de reparação, você deve saber que tudo o que fiz durante os meus 33 anos, desde que nasci até a morte, continua no sacramento do altar. Portanto, quero que você me visite 33 vezes por dia, honrando os meus anos e unindo-vos no sacramento, com minhas próprias intenções, que é de reparação e de adoração. Você fará isso o tempo todo. Esse será o seu primeiro pensamento da manhã. Voe imediatamente diante da minha presença sacramental em pensamento, onde estou por seu amor, e me visite. Este será também o seu último pensamento da noite, enquanto dormirá à noite, antes e depois da refeição, no início de todas as suas ações, andando, trabalhando. Enquanto ele estava dizendo isso para mim, eu me vi toda confusa, sem saber se conseguiria fazer. Eu disse a ele, Senhor, eu imploro que você fique comigo enquanto me acostumo a fazê-las, porque eu sei que com vossa ajuda eu posso fazer tudo, mas sem ela, o que posso fazer sendo eu tão miserável? Sim, eu vou te agradar. Quando eu sentir sua falta, tua boa vontade eu quero. Por qualquer ajuda que quiser, eu a darei a você. E assim ele fez. Então, agora a gente tem duas traduções, uma do espanhol e a outra que eu fiz. Então, vamos começar meditando então. Eu vou usar o espanhol aqui para ajudar, pra gente ver se tem algum outro elemento que possa ajudar a gente, tá? Eu acabei de ler todo o em cima da minha tradução, do italiano. Agora eu vou ler a tradução do pessoal da Divina Vontade no Brasil, que fez o espanhol.
já meditando, tá bom? Para poder ver o que a gente pode trazer de elementos novos aqui do que eles falam. É a mesma coisa, é o mesmo livro, mas as traduções diferentes, é igual a Bíblia, né? A Bíblia tem várias traduções diferentes, e daí a gente pode utilizar também assim. Vamos começar. Recordava também eu de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Né, Jesus, ele fez, né, durante esses áudios que eu fiz anteriores, né, dos capítulos anteriores, era toda uma preparação para uma guerra com os demônios que logo em breve vai chegar. Então, ela vivia sempre muito presente com Jesus, Jesus com ela o tempo todo, sensivelmente, ela sentindo essa presença de Jesus contínua com ela, né, encaminhando ela para tudo, falando como ela devia fazer, como não devia fazer, uma belezinha, caminhando com ela, né? De repente, Jesus se retira, some, fala que vai dar um tempo para poder ela se acostumar a ficar sozinha, sem todas essas inspirações sensíveis, todo o consolo sensível, né? Aí ela fica meio assustada, mas ela estava nesse momento, no capítulo 14, justamente nesse momento em que Jesus tinha se retirado e deixado ela sozinha, sem os consolos, sem a presença sensível dele indicando o caminho. Então ela ficou igual a gente está, igualzinho nós estamos agora, né? Recordava também de todas as graças, as palavras e as correções, repreensões que ele já tinha me dado. Eu vi claramente que tudo o que ele fizera até aí, tudo tinha sido obra de sua graça. Então ele que tinha ajudado, ele que tinha apoiado, ela percebeu que ela tinha muita ajuda, né? E que de mim não ficava mais do que um puro nada, né? E sempre a minha inclinação ao mal. Eu tocava com a mão que sem ele eu não sentia mais o amor tão sensível que eu sentia antes. As luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, fazia o máximo que podia para fazer o que antes eu fazia quando eu o sentia. Porque eu via aquelas palavras se repetirem. Se você é fiel a mim, eu irei premiar-te. Se você for ingrata, eu virei para castigar-te. Então foi o que Jesus avisou para ela, né? Que ela ia ficar um tempo sozinha, que ele tinha, treinado ela e que era o momento dela poder ver como que ela ia se comportar. Né? Era um teste daqueles para ela, né? Logo no começo da caminhada. E ela ficava lembrando, ai meu Deus do céu, tem que ser fiel, tem que ser fiel, tem que ser fiel. Mas ela passava de 2 a 3 horas sozinha, tentando fazer todas aquelas meditações que ela fazia com ele, que tinha tantos conhecimentos, tanta graça. E com ela sozinha, ela não conseguia, né? Ela sentia de se distrair totalmente, né? A resistência, né? A gente fez a formação da resistência, né? E ela ficava se ouvindo muito, ouvindo a si mesma, né? Então, quando a gente fica ouvindo muito, né? Até a gente sabe disso, né? A gente fica falando assim, a Aline não sabe de nada. Eu vou largar a mão dessa divina vontade, eu vou continuar a minha vida do jeito que estava antes, era muito mais fácil. Né? A divina vontade é muito complexa, muito difícil, né? Então a pessoa fica conversando consigo mesma quando ela está sozinha, né? E aí tem que contar com a graça, não pode deixar se abandonar os seus pensamentos, porque os seus pensamentos não são os de Deus, né? Os nossos pensamentos não são nunca os de Deus, então a gente sempre tem que se abandonar inteiramente. Aí continua aqui, assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4 dias mais ou menos, como a ele agradava. Né, como eu fazendo o melhor possível, pois meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Sim, certamente lá eu o encontrava. Não podia duvidar. E lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que, para me contentar, mas não amoroso e amável, mas severo. Então, ela recebia ele só na comunhão, ela sentia a presença dele só na comunhão, e ela ficava brava com ele ali, importunando e implorando para que ele falasse com ela. E quando ele falava com ela, era severo, não era amável, porque ele queria que ela passasse por esse sacrifício de ficar sem os consolos espirituais, sem a sensibilidade, né? Sem essa sensibilidade que a gente ora tem, ora não tem. Tem horas que Jesus retira, você se retira, eu já passei por isso, né? E aí mesmo nesse momento que ele se retira, ele quer que você se comporte, que você o agrade, que você lembre de tudo que ele te ensinou. Né? Você tem o livro do céu, você tem todo o material, né, disposto para você, tá tudo na sua mão. Jesus fala para mim, você não precisa de mim para nada, né? Eu tô aqui, tô sempre te guiando, mas
Se você quiser ficar um mês, se eu quiser ficar um mês longe de você, sem falar com você, você tem muito elemento, tem a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, tem a Valtorta, tem, né, a mística Cidade de Deus e tudo mais. Mas eu falo para vocês, quando eu ouço agora os livros da mística Cidade de Deus hoje, depois que eu já li a parte que eu já li, né, nem sempre eu sinto alguma coisa. Não sinto nada, às vezes é só uma luz que vem, às vezes vem só e de vez em quando, às vezes não vem nada, às vezes só vem uma confirmação, só, né? E eu não tenho muita vontade de ver de novo. O que eu já li, eu não consigo ler de novo. É uma coisa que não dá vontade de ler de novo, mas às vezes Jesus quer que eu vou lá atrás de novo. Depois de um tempo que passou, aí eu vou atrás de novo de um vídeo, de uma coisa que eu mesmo fiz, um material que eu fiz, e vem uma porção de luz de acordo com o que eu estou vivendo nesse momento. Então, ele fala, viu, você não precisa tanto assim, né, da sensibilidade de eu estar com você. Não precisa tanto, é só você mesmo, né, se esforçar um pouquinho. Com a sua inteligência você consegue caminhar, né? Passamos esses dias no estado descrito, especialmente se eu tinha sido fiel a ele, senti-o voltar para dentro de mim. Falava comigo mais claramente, e como nos dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvir qualquer coisa dele. Então entendi que não era fantasia. Então ela percebeu que ele voltou a falar com ela, e aí ele percebeu que não, ela percebeu igual eu percebi. Eu também tive essa experiência de começar a ouvi-lo de novo, depois de um tempo, e aí eu percebi, nossa, a diferença é muito grande ficar sem ele e ficar com ele. Então Jesus fez o mesmo processo que fez comigo, né? Na verdade, que fez com ela, fez comigo. E aqui a gente está vendo esse processo, né? De ele se retirar e ele voltar. E às vezes ele precisa fazer isso para a gente poder valorizar, para a gente tirar os nossos medos, nossas dúvidas, né? Referente a essa presença dele, que é real, né? Ele está no meio de nós. Eu acabei de conversar com a pessoa, ela falou assim, Aline, eu não sei por que eu tenho medo, insisto ainda em não confiar na voz que está falando comigo. E claramente ele fala, faz, e eu não vou, né? E eu fico insistindo em não ir, fico ainda pensando que não é ele, que é eu. Então, assim, a pessoa está vendo que não é ela, que Jesus está falando com ela, ela sabe que é Jesus, mas ela fica encrencando com essa voz. Então, Jesus, ele para tirar isso da Luísa de uma vez por todas, porque ele queria um processo muito grande de caminhada com ela, então ele permitiu isso. E ele permite com você também, mas não precisa pedir. É você que tem que andar, você tem que corresponder, não querer nada de Jesus, não queira nada de Jesus, nada. Só dá para Jesus. Ele só quer receber, ele não quer ter que ficar te dando muita coisa. Ele vai te dar porque ele não consegue negar para uma alma que está buscando ele de todo o coração e dando tudo de si. Então, o único jeito de você receber de Jesus é você dando. É impossível, ele não consegue evitar de te olhar e de querer dar para você também, entendeu? Aí, à medida que você vai entendendo como agradar ele, você vai falar, eu vou fazer até explodir. Até ele explodir. Ele uma hora vai se mover, uma hora ele vai trazer alguma coisa nova pra mim. Aí quando você menos esperar, lá vem um baita de um consolo, um baita de uma luz que você chora, que você fala, obrigado. Né? Que bom que o Senhor lembrou de mim e tal. E aí tem outra parte aqui. Continuando já o que eu havia começado, senti dentro de mim, o abracei, o estreitei e lhe disse, meu amado, vejo como nossa separação foi tão amarga. E ele me disse, não é nada ainda o que você passou. Prepare-se para as novas provas mais duras ainda do que essa. Por isso que eu vim agora para dispor seu coração e fortalecê-lo. Agora você vai me contar tudo o que passou, as suas dúvidas, os medos, todas as suas dificuldades, para poder ensinar-lhe como se comportar na minha ausência. Então, a maioria do pessoal que está caminhando comigo aqui no grupo, nesse momento, estão vivendo desse jeito, né? Eu peço para eles falar assim, conta o que está acontecendo, fala para mim o que está acontecendo, que eu vou te ajudar, né? Para te fortalecer, para poder você seguir. Porque o pessoal, tem muita gente orgulhosa, tem gente que tem medo de falar comigo, sabe? Tem gente que acha que eu vou morder. Ai, meu Deus do céu. E eu não mordo, gente, de jeito nenhum. Eu quero ser Jesus para vocês. E Jesus me utiliza. O que eu posso fazer? Ele quer que eu seja Jesus aqui para vocês. Então, utilizem de mim, né?
Então, eu sei que as pessoas vão passar muitos testes, eu fico de olho. Quando alguém partilha algum teste que está passando, eu já vou e falo com a pessoa, sabe? Fico esperta para poder não deixar passar a oportunidade que Jesus me deu de ver que a pessoa está passando por um teste. Aí lá vou eu, né? Vi que uma pessoa está passando no teste, olha, filha, Jesus está pedindo para você se comportar assim, sim. Presta atenção nisso. Qualquer dúvida, você fala comigo. Então, ela narrou as tristezas dizendo, Senhor, olha, sem ti, eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Eu fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha espírito para oferecer a você. Na comunhão, não pude passar horas inteiras como quando te sentia dentro de mim. Eu me vi sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor de sua ausência me fez provar agonias mortais. Minha natureza queria ser despachada em breve para fugir daquela dor. A resistência, a pessoa querendo fugir da dor. Ela sozinha estava com muita resistência, é a formação sobre resistência que eu estou dando para vocês, olha. Querendo fugir, distrair da dor. Muito mais do que me pareceu que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. A pessoa sente isso mesmo. A pessoa, quando está na resistência, sente que está perdendo tempo. E o medo de que o Senhor, quando você voltasse, Jesus, por eu não ter sido fiel, então eu não sabia o que fazer. E o medo que ao voltar, tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Então ela ficou muito ansiosa, tadinha, muita ansiedade. Nossa, atrapalha demais. Além disso, a dor que tu está sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quanto e quando, como antes você me mostrava, me ensinava a fazer os atos de reparação, as visitas no Santíssimo Sacramento, pelas ofensas que tu recebes. Então me diga como eu devo fazer. E ele me instruindo benignamente. Gente, ouçam a instrução de Jesus. Olha que linda a instrução de Jesus. Primeiro, você tem feito mal por estar tão perturbada, ansiosa. Você não sabe que eu sou o Espírito da paz? Então Jesus chamando a atenção. Primeira coisa que eu te recomendo é não perturbar a paz do teu coração. Pare de querer buscar pensar em si mesma, essa resistência, ficar ouvindo a si mesma, o negócio de perder tempo, é tudo conversinha fiada do seu mimimi, da resistência. Quando em oração não pode se recolher, se você está em oração e você não consegue se recolher na oração, não quero que você pense sobre isso ou sobre aquilo, ficar ouvindo a resistência. Como é, como não é, fazendo em ti as mesmas chamas de distração. Fazer de ti mesma chamas de distração, que é a resistência conversando com você. Pelo contrário, quando você estiver nesse estado, a primeira coisa é que você se humilhe. Confesse que você é merecedora dessas penas, de estar agoniada, de estar assim, pondo-se como humilde cordeiro nas mãos do carrasco. Então se resigne ao sofrimento, se entregue. Que enquanto o mata, lhe lambe as mãos. Então você agradece pelo sofrimento. Enquanto está te matando, você lambe as mãos do seu carrasco. Então você, enquanto se vê espancada, abatida sozinha, você se resignará às minhas santas disposições, me agradecerá de todo o coração, beijará a mão que te bate, reconhecendo-se indigna dessas dores. Então você me oferecerá estas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu aceite tudo isso que você está sofrendo, a amargura, a angústia e o tédio, para que eu aceite isso como sacrifício de louvor, de satisfação por sua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Olha que interessante a gente poder, nesse momento que você está vazia de si mesma, vazia de Jesus, que você está nesse momento de resistência, você luta contra a resistência e oferta a luta contra a resistência em sacrifício de louvor a Deus. Uau! Que lindo isso! Que lindo! Então você não sabe o que é resistência? Tem uma formação extraordinária. Parte 1, parte 2, parte 3. Ainda vou fazer a parte 4, que eu acho que a 4 já conclui, eu espero, E nessa formação ensina o que é resistência, tá bom? Então você que não viu ainda, ouve para poder você entender o que eu tô falando, Ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado. Ferirá o meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. Então olha aqui. Então que eu aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por sua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. E ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado.
ferirá o meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. Então, o seu sacrifício de louvor, vencendo a resistência, né, oferecendo para Deus todos esses sofrimentos, essas amarguras pelas ofensas que fazem a Ele. Ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono como um incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. O demônio, vendo-te assim humilde e resignada, toda abismada em seu nada, não terá forças para se aproximar de você. Tá vendo? Enquanto você está nessa resistência. E você oferecendo tudo isso em oração. Olha que lindo, tá vendo? Ferirá o coração de Jesus pela sua luta, atrairá novas graças e novos carismas, dons para você. O demônio vai te ver humilde e resignada, toda abismada em seu nada, não terá forças para se aproximar, né? E como você ficar ao seu nada, como se humilhar, né? O que acontece? A resistência, ela vai fazer de tudo para você abandonar, né, o seguimento de Jesus, para você desistir. E você não vai desistir, você vai se humilhar e vai falar, não vou desistir. Mesmo eu sofrendo com dificuldade, achando que eu estou perdendo tempo, eu vou fazer do mesmo jeito. Com a luta que eu estou fazendo, a amargura que eu estou fazendo, com a dificuldade que eu estou fazendo, vou ofertar mesmo assim. Mesmo com má vontade, eu vou fazer e vou ofertar para Jesus. Não vou deixar de fazer de jeito nenhum a obra que o Senhor quer que eu faça. Não vou. Segundo, né, o segundo ponto aqui. Aí Jesus fala que, eis que onde você pensou que estava perdendo, você fará grandes aquisições. Então, nessa situação que você está achando que você está perdendo alguma coisa, não, você vai fazer grandes aquisições de graças e de compras de graças, né? Segundo, em relação à comunhão. Não quero que você lamente do que não sabe ser. Deve saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores que te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores, portanto, quando na comunhão você se encontrar sozinha, agonizante, pense que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do outro. Então, assim, aí hoje a gente ouviu uma explicação de que a gente não vai ser vítima, que a gente vai ser só filhos da divina vontade, mas só que para você ser um filho da divina vontade, você precisa ser Jesus, e para você ser Jesus, você tem que aceitar tanto a parte de agonias, de sofrimentos, de humilhações que você vai passar, e é muita humilhação, é muita agonia, é muita coisa, e você tem que ver tudo isso como sendo você Jesus, você passando no lugar de Jesus. Você é Jesus agora, você vai repetir a vida dele, ele vai vestir você como roupa. Então, você vai passar por várias situações que vai ser iguais a Jesus passou. Iguaizinhas que Jesus passou. Então, não é porque você não é vítima como a Luísa que você não vai passar pelas situações. Então, vale do mesmo jeito. Todo o conteúdo do livro do céu, mesmo ele falando da parte de vítima, serve para você, porque você não é vítima como ela, igualzinho como ela foi. Mas ó, que você é Jesus, e Jesus é a maior vítima de todas. Ele é a vítima expiatória e você vai se unir os seus sofrimentos a ele. Então você vai continuar passando humilhações, pessoas que não vão querer ouvir você falar da divina vontade, pessoas que vão te acusar, que vão te criticar, que vão, querer te destruir, te derrubar, vão vir como resistência também. Então tudo isso Jesus enfrentou. Você precisa entender como fazer para passar por tudo isso. Então, normal, mesmo que você não seja vítima como a Luísa foi, mesmo vale do mesmo jeito o conteúdo que ele está ensinando para ela, vale para nós igualzinho. Então, não é por causa disso que você não vai estudar essa parte toda de flagelos, de punições. Tem que saber tudo isso. Tem que estudar isso tudo do mesmo jeito. Tem que meditar e ruminar, entender tudo isso do mesmo jeito. É muito importante, tá? Então, você, no momento que você está na comunhão, em relação à comunhão, se você não sente nada na comunhão, você vai lá diante de Jesus Santíssimo Sacramento, você não sente nada, no maior tédio e tal, né? Então, você vai ser participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos, né? Você vai se sentir como se estivesse com Jesus abandonado lá no Getsemane. O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão você se encontrar sozinha, agonizante, pense que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Então, você vai olhar para Jesus ali, mesmo sem sentir absolutamente nada. Mesmo sem entender nada. Você só vai lembrar daquilo que ele fala aqui no conteúdo do livro do céu. O que ele fala tudo do sofrimento dele.
Você vai lembrar, você vai fazer só uma lembrança e vai começar a reparar, estando com Ele, presente ali mesmo sem você poder participar de nada. Mesmo sem você fazer nenhum ato que possa aliviar Jesus. Né? Mesmo que você não tenha nenhuma unção para falar nada que preste. Mas você só ficando ali com Ele, atenta, Ele já vai entender o que você está fazendo, né? Que você está se abandonando. Né? Então fique junto a mim, faça uma comparação entre as suas dores de ausência, né, da privação, e as minhas. Olha, você sozinha privada de mim e eu também sozinho, abandonado pelos meus inimigos mais fiéis, que estão sonolentos, deixados sozinho até pelo meu divino Pai. Então imagina Jesus abandonado lá no Santíssimo Sacramento, lá, né? Aquele momento que a gente leu os 9 excessos de amor, Jesus no ventre de Maria, totalmente apertado, sofrendo lá dentro. Então imagina, gente. Então, olha, você sozinha, privada de mim, eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos, deixado sozinho até mesmo pelo meu próprio Pai divino. Ele ficou sozinho, ele passou, né, no corpo mortal dele, né, a agonia no Horto das Oliveiras. E deixado sozinho até pelo meu Pai divino, e também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os seus lá, que fizeram parte deles, o que me parecia que eles queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Diga-me, quando você chegou a sofrer tanto? Então, quando se encontra privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de labuta, vem junto a mim e limpa o meu sangue no rosto de Jesus, né, que está ali abandonado. Oferece as suas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, você encontrará uma maneira de se distrair comigo depois da comunhão. Não que você não sofra, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é eu privando-as de mim. Elas não sentindo nenhum consolo, né? Mas você pensando que com o seu sofrimento você me dá o conforto e ficará satisfeita. Terceiro, em relação às visitas e atos de reparação, você deve saber que tudo o que fiz no decorrer dos meus 33 anos, desde o nascimento até a morte, o continuo no sacramento do altar. Por isso, quero que você me visite 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-se comigo ao sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso você fará em todos os momentos do dia. O primeiro pensamento da manhã imediatamente volta diante do tabernáculo onde eu estou por seu amor e visita-me. O último pensamento da tarde, enquanto você dorme à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda a sua ação, andando e trabalhando. Enquanto assim me dizia, me senti toda confusa e sem saber se poderia alcançar fazê-lo, eu disse a ele: Senhor, peço que fique comigo até que eu entenda e tenha o hábito de fazer isso, porque sei que contigo eu posso fazer tudo, mas sem ti, o que eu posso fazer, miserável como sou? E ele benignamente adicionou: Sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero sua bondade e qualquer darei a você qualquer ajuda que desejar. E assim fez. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, um dia após a comunhão me senti mais intimamente unida a ele, me fez várias perguntas, como se eu estava disposta a fazer tudo o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E ele me dizia: E você, que me diz o que quer? Estás pronta para fazer o que eu quero? Também eu farei o que você quer. Então, se você está pronto para fazer o que Jesus quer, ele também está pronto para fazer o que nós queremos, né? Então, vamos entender todo esse trecho, né? Dedicando realmente pro nosso coração ao estudo, à meditação do livro do céu, para entender cada vez mais esse amor que ele tem por nós. Ele que cuida, né? Que cuida de cada um de nós, que não desiste nunca de nenhum de nós. Então, que possamos ser fiéis, nunca desanimar, né? Confiar em Deus, confiar no que Ele diz, obedecer às ordens dEle. É muito importante, é muito importante. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.